Muito bom chegar mais uma vez onde você estiver, no seu carro, na sua casa, na casa de campo, dentro do avião, né? Agora nos aviões já podemos ter internet, né? As principais companhias brasileiras já estão disponibilizando para nós sinais dentro dos aviões. Levantou voo, você senta e assiste o podcast, olha só, A Onda Evangélica. Qualquer lugar do mundo. Exatamente. Você vai conhecer verdadeiramente quem são os evangélicos. Por que eles chegaram aqui no Brasil, o que eles fizeram aqui, o que eles estão fazendo, e a história verdadeira, certo? Porque isso é muito importante no contexto sociopolítico, econômico desse país, que está crescendo cada vez mais. Eu tenho um novo convidado hoje conosco, que trabalhamos juntos há muitos anos atrás. Eu estou falando do nosso querido Pastor Márcio Corrêa. Pastor, eu não queria chamar pastor. Tá? Eu não estou apresentando aqui, aqui não quero tem se título, chamar. ele quer tirar o Marcos Corrêa. Marcos Corrêa. O José Augusto já foi apresentado sobejamente, já andou com a gente aqui, mas você não. Quero que você fale para nós quem é Marcos Corrêa. Márcio Corrêa. Márcio Corrêa. Eu sou radialista de profissão, radialista. Hoje Deus nos deu um projeto lindo para a gente continuar essa história, que é o projeto da TVK, e tenho feito muitas coisas nessa área social, né? E essa onda que cresceu, né? Eu peguei ela ainda marola, né? Exatamente. Pegamos os três aqui. Batemos estacas e pudemos desfrutar do fruto, ver a criança nascer e crescer. E isso tem sido assim a minha história, né? De tudo aquilo que você colocou no livro, eu sou um testemunho ocular. Muito bem. Muitas coisas, né? Muitas histórias que esse livro precisa estar verdadeiramente em todas as faculdades. Olha, Márcio, quando você fala de TVK, os nossos ouvintes precisam saber o que é TVK, porque eu vou estar na TVK com a Onda Evangélica. É verdade. Vai ser uma das plataformas que vai colocar a Onda Evangélica, porque tem muita gente que assiste a TVK. É verdade. Que não sabe. O que é a TVK, afinal de contas? Que projeto é esse? O projeto da TVK é uma web TV que nós iniciamos há alguns anos e que tem crescido a cada dia, onde nós fazemos várias programações e rodamos filme, clipes musicais, programas de pastores, uma TV, mas só que no momento uma web TV que a gente acredita que vai crescer. Sediada no Rio. Sediada no Rio. Né? Mas então, recebe material de qualquer parte do Brasil de ou do mundo. qualquer parte do Brasil e do mundo. A gente é bem eclético na programação, né? Com podcast. Se o cara for buscar na internet, é o quê? TVK Oficial. Letra K. No YouTube. TVK Oficial. TVK Oficial no YouTube. E o site é webtvk.online. Aí abre a nossa página, você pode assistir e dar sugestão, compartilhar com a gente. E olha, esse tem sido tremendo, bom que uma experiência o pessoal maravilhosa. Saiba que não é pirata. Não é um dia pirata. desse você publicou lá, né? O registro, porque tem muita pirataria nesse meio, né? É o que eu falo aqui. A onda cresceu tanto, que é tanto pirata. Um dia desse aí eu ouvi o noticiário dizendo que foi fechada uma TV evangélica. Caramba, peraí, que vergonha. Aí não dá, uma né? TV evangélica foi fechada. Mas esse uma negócio rádio evangélica foi fechada e tal. Pô, mas que vergonha, né? Quando a gente pode fazer a coisa direitinho, aí suja o nome. Suja o nome evangélico.
né? A onda cresceu tanto, né? Evangélica, a onda evangélica, que tem gente que se infiltrou no meio da onda. Infelizmente, né? Infelizmente. Dando mau testemunho. Exato. E manchando o bom nome do Evangelho, né? Porque o Evangelho, as boas novas, ele tem um bom nome e é aceito por todos, né? Quando você fala que é Evangelho, gospel, o pessoal não entende muito, aí fica meio... Exatamente, é isso aí. Mas se você é evangélico, você tem um bom nome. Né, É sabe? aquilo que nós falamos no episódio anterior. Antigamente a gente era chamado de Bíblia ou crente. Isso. E lá vai o Bíblia. Você também, você é da nossa época. É verdade. Lá vai o crente. E você, e nós, às vezes o cara era contratado pelo fato de ser crente. E aquele cara é crente, você tinha um sinônimo de um cara legal, um cara honesto, sério, cumpridor dos deveres, que chegava na hora, era pontual. O crente antigamente tinha essa associação. Então, para ilustrar isso aí, vocês e hoje não. Ainda estavam andando de coelho, Tá, o senhor o shortzinho. Anos 60, no início dos anos 60, eu trabalhava no Instituto Verificador de Circulação. Tá? É uma organização sem fins lucrativos, mas é uma empresa que hoje audita os principais sem fins órgãos. Lucrativos, paga-se uma fortuna para o IVC auditar mas é sem um fins jornal, lucrativos. uma revista. Mas ela é sem fins lucrativos. Por isso que eu conheço bem os estatutos que foram criados quando eu estava lá. Ainda era Associação Brasileira de Propaganda. Eu era funcionário da Associação Brasileira de Propaganda. O IVC ainda não era separado. Bom, em 65 que ele foi separado. Bom, eu cheguei a ser assistente técnico. Quer dizer, era o segundo cargo na hierarquia do Instituto Verificador de Comunicação. Há pouco tempo atrás, quando eu lancei o livro, eu fiz contato com o IVC e o atual diretor fez uma live comigo de 1 hora, conversando sobre a minha experiência no início do IVC. Foi muito importante, achei interessante ele querer fazer a live, conhecer mais sobre mim, né? É o Pedro Silva, a sede do IVC hoje está em São Paulo, mas era no Rio de Janeiro, mas hoje ainda temos a filial na Rua do Mercado aqui no Rio de Janeiro. Então, eu era assistente técnico. Quem fazia a seleção de candidatos para trabalhar como auditor no IVC era eu. O diretor técnico me dava essa condição. Então, nós colocávamos anúncios nos principais veículos de comunicação, né? Dia, o Globo, o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, etc. E os anúncios. E as pessoas vinham, muitos rapazes, só rapazes. Então ele falava para mim assim: Flávio, contrate pessoas iguais a você. Eu estou falando isso não para me exaltar, nada disso. Não quero cabeludo, não sei se vocês sabem, naquela época tinha uma onda dos cabeludos. Os jovens, a partir dos 16, 17 anos de idade, viviam tudo cabeludão e tal. Eu não. Eu sempre com meu cabelo encortado e tal, ia para minha igreja e tal. Então, olha, eu quero que você contrate e veja se tem alguém da sua igreja. Se tiver, pode contratar. Era uma discriminação? Era. Velada? Era. Mas era o patrão, ele né? tinha preferência e ele era o dono da empresa. Ele era o chefe da empresa, ele queria agir, porque nós íamos para as editoras em todo o Brasil, nós viajávamos muito. Nós íamos de terno, paletó, tudo bonitinho, para fazer as auditorias. Não é pesquisa, não, desses mequetrefes aí que andam por aí hoje, né? Esses institutos aí que dão pesquisas erradas. Não, o IVC fazia pesquisa baseada em dados. Levantávamos dados, escrevíamos. Ciência mesmo. Então ele falava para mim sempre isso: contrate, se passou no teste, dê preferência a gente da sua igreja. Ele não sabia se batista, presbiteriana, ele não queria saber qual era a denominação, ele queria saber da igreja evangélica. E eu tive lá muitos funcionários evangélicos, de várias denominações, rapazes que trabalharam lá conosco. Então,
essa referência que você fez, que no passado nós sempre fomos muito respeitados. Verdade. Hoje eu não sei se são. Hoje nem tanto. Hoje eu não sei se Infelizmente. são. Não estamos Você quer ver uma coisa? cabeludos. Então, para ilustrar mais isso aí, o meu livro, você sabia que eu editei esse livro, né? Ele foi lançado há pouco tempo, lancei na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Prefiro que ele seja lido também pela grande mídia, não é? Para pessoas que não sabem quem são os evangélicos, para conhecer os evangélicos no Brasil da era do rádio e TV, a sua história. Então, esse livro aqui, eu estava conversando com alguém, certa vez, sobre o livro, falando como é que eu vendia e tudo. Estava numa igreja, num lançamento. Mais de 100 pessoas. Aí me perguntaram, pastor, como é que eu faço? Eu não posso pagar agora. Eu disse, não tem problema não. Eu vou te dar o número do meu Pix, ou uma conta corrente, que você pode fazer TED também. E aí você me paga quando você tiver o dinheiro. Pode levar o livro. Aí pode autografar? Eu autografei. Mas pastor, não, eu vou autografar. Autografei e vendi o livro. Até agora, já se passaram 5 meses do lançamento. O Pix não pingou. Não, todos os Pix. Ah, sim, todos. Todos os Pix. Que legal, que bom. Caíram. Porque eu pegava o telefone do cidadão ou da cidadã. Teve gente que me parcelou o livro. Parcelou o livro. Comprou 2, 3 exemplares, queria dar de presente e parcelou. Então, ainda temos uma referência, né? Em quem podemos confiar. A minha verdade. filha falou assim, mas pai, não faz isso não. Lá na minha igreja o senhor recebeu tudo? Tudo. Ah, ainda bem. Então, vejam como são as coisas. Você sabe, eu estive na sua igreja, né? E eu falei a mesma coisa lá, né? Então, ainda podemos confiar nas pessoas. É verdade. Independentemente do que elas sejam, a religião que elas professam. Né? Seja evangélico ou não. Mas no meio evangélico está havendo muito disso. Né? Então, Márcio, é só para enriquecer aí a sua palavra, né? É verdade. Quando se podia acreditar, mas ainda pode se acreditar ainda. Eu creio nessa palavra que muitos interpretam erradamente, né? Maldito o homem que confia no homem. Exato. Aí não vê a sequência, né? Do versículo. Na realidade, isso retrata maldito o homem que confia em si mesmo, no próprio homem, nas suas no seu poder, no seu potencial, nas suas habilidades. Isso. Eu sou mais do que tudo. Exatamente. Pelo contrário, Deus ele confiou no homem, né, para levar o evangelho, para cuidar dos negócios dele. Então Deus confia no homem. Então para que a gente confie uns nos outros. E essa é a realidade. Eu tenho que confiar no ser humano. Eu tenho que confiar na sua vida. Eu tenho que trazer essa confiança, porque é isso que vai trazer o reino de Deus aqui. Exatamente. Olha só, esse é um problema, inclusive, muito brasileiro, ou de nações que não têm a cultura religiosa plantada. Você vê, na América, eu falava um dia desse para uma pessoa muito minha amiga, ele estava indo na América pela primeira vez. Eu disse, olha, lá a sua palavra vale. Lá eles acreditam em você, porque a cultura plantada na América do Norte, a Nova Inglaterra, ela vale. Eles confiam em você. Até que você prove ao contrário, se você disser, isso aqui é meu, eles vão acreditar, pode levar, é seu. Se você comprar uma geladeira, certo? Ou uma televisão, qualquer aparelho eletrônico, chegar em casa, você viu um risquinho, ou não viu nada, eu não quero mais esse aparelho não. E chegar e ligar para eles, olha, eu não gostei do aparelho, está com algum problema, não tem problema, senhor, nós vamos aí retirar. Ou se você comprou uma roupa e não gostou da roupa, mesmo que você tenha usado a roupa, você pega de novo, coloca no saco e leva de volta à loja, nem olha. Eles mandam você comprar, pegar uma outra. Você pode até estar errando fazendo aquilo, porque você usou. Você não foi correto.
Mas eles acreditam em você. Eles confiam em você. Eu vivi lá. Eu sei como é que aquele funciona. velho slogan da CIS, né? Satisfação garantida. Ou seu dinheiro ou seu de volta. dinheiro de volta. Isso. É o princípio da satisfação da pessoa. Então, você... Que você também vê- hoje também está dentro das igrejas também, né? O cara que não está satisfeito, o sermão hoje não foi bom. Mas não foi bom por quê? Eu só gosto quando é o pastor Flávio pregando. Hoje foi pastor Márcio. Eu não gosto de Você pastor vai na igreja para culto é para agradar você. o agradar a louvor Deus. não foi legal, porque não cantaram aquela música A. Exatamente. Mas cantaram a B, C e D. Não, mas eu só gosto quando canta a música A. Pô, então não sei. Eu me lembro de uma história que estava aqui na Terra Encantada. Aqui na Terra Encantada, num evento do Marcos Witt. Marcos Witt. E estava eu e minha esposa, uma multidão lá, e um monte de gente cantando e tal. E eles começaram a cantar, né? O Marcos Witt começou a ministrar a canção, e lá para a terceira, quarta música, todo mundo começou a pedir, né? Venceu, 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 para ele cantar essa música, venceu, né? Para cantar essa música. Ele parou de cantar e trouxe uma palavra: olha, Deus me trouxe aqui no Brasil com um propósito, com uma missão. Eu não vim aqui para cantar para vocês. Pronto. Acabou. Quero que todo mundo fique de joelho. Botou todo mundo de joelho, uma multidão no Terra Encantada. Todo mundo de joelho, vamos orar. E começaram a orar. Eu não vim aqui para o Brasil para satisfazer os seus desejos. Eu vim aqui com o propósito de Deus. Deus me trouxe aqui, falou, rasgou o verbo, Mas mudou o ambiente. Mas é isso. Hoje a gente vive uma geração, desculpa a expressão, mimizenta, né? Mimizenta. Demais. É um saco, desculpa pelo saco também, tudo mas tem é um problema. geração xarope. Você Tudo tem não problema. pode falar uma verdade um pouquinho mais forte, que ela já fica... Não querem trabalhar, né? Não gostam de trabalhar, muitos gosto. deles. Tem que ser a vontade deles. O meu neto, número 1, que eu chamo de number one, ele fala: vô, eu fui a última geração, essa última geração aí. Eu não aguento mais as pessoas que nasceram na mesma idade. Não é possível, em vez de estar trabalhando, produzindo, não estão produzindo, não estão trabalhando. Que coisa chata isso. Quer dizer, mas é terrível mesmo isso. Só quer jogar videogame, ver Netflix, Reclamam de tudo. dormir 1h da manhã, Não é? acordar Reclamam de 11 tudo. horas. É triste isso. Agora, Márcio, você começou como? Né? Dentro dessa onda evangélica, né? Agora entrando no meio, foi no rádio? Foi na Eu televisão? comecei no Como é que rádio. foi? Aham. Né? A história legal é que na minha adolescência, eu pegava na igreja, subia lá pro terraço, né? pro Tinha terraço. o segundo andar, Na laje. e montava as caixas, 2 picape, e ficava ali brincando de rádio. Ficava brincando de rádio e tal, aí fazendo locução e tocando. Eu sou músico também. E a primeira rádio que eu trabalhei foi a Rádio Imprensa, que foi a primeira rádio no Brasil de FM, né? Foi. A primeira FM no Brasil. E eu trabalhei lá. E trabalhando lá, eu ouvi dizer que havia aberto a CBN, né? As Boas Novas. Aquilo que era rádio totalmente evangélica. Que existia outras rádios que tinham conteúdo evangélico, né? Tem a Rádio Espírita, né? Que tinham pastores pregando, fazendo programação. Rádio Copacabana, Rádio Mas, Rio de Janeiro. isso. Mas rádio realmente evangélica Foi a RBN. foi a RBN. E eu fiquei Lá na 28 de doido setembro. com a 28 de setembro. Eu fiquei... Ela começou lá em Petrópolis. É de lá. De Petrópolis, Isso. é verdade. A difusora de Petrópolis. E aí aquilo mexeu tanto comigo, mas tanto comigo, que eu não parei enquanto não fui lá
conhecer, e conhecendo o Ézio, Zé Maciel, aí eles me contrataram para trabalhar lá como operador de rádio, né, operador de gravação, e fiquei lá muitos anos, onde eu conheci, né, o Flávio Lima, e foi assim uma experiência maravilhosa na minha vida, né, onde não existia nada, né, era, como falamos aqui, uma marola, né, essa marola foi crescendo, se tornar essa onda que vivemos, né. Aí conhecemos tantas pessoas sensacionais, como Paulo César Graça e Paz, né? Eu era fotógrafo dele oficial, além de trabalhar ali na rádio, nas carrapetas, e ele me contratou para fazer as fotografias dos eventos, né? Daquelas passeatas que eles faziam, Cabo Frio, São Paulo. Aquilo ali, né, foi uma chama assim que, sabe, incendiou, né, o meio evangélico assim, e um cara totalmente atípico, né? Para a época. Para a época. Nós vamos Ele dedicar, só mãe, né? vamos dedicar mais tarde um programa para ele. Só para falar do Graça e Paz. Eu acho que não vai dar. Não vai dar, talvez seja dois. Tem que trazer mais alguém aqui para poder. E dali eu tive o privilégio de sair da Boas Novas e iniciar, né, a Melodia lá em Petrópolis. Com o Fábio Roger lá também. Fábio Roger. O Fábio Roger começou com a gente ali, ali na RBN, né? Na 28 com seu pai, João Dourado, né? E eu tive o prazer também de fazer os programas dele ali, né? E orientar e conhecer a primeira esposa dele e tal, as filhas dele, foi assim tremendo. E fui para Melodia. Melodia era lá em Petrópolis e eu subi a serra para trabalhar lá, era muito tremendo. Por quê? Pela missão, porque Nessa eu época sempre... a melodia era do falecido... Francisco Não, Silva. do anterior, que eu esqueci, que foi jurado do Raul Gil. Não, o Zé Messias? Zé Messias. Não era do Zé Messias. Já era do Chico? Não, era do grupo que era o concessionário de lá. O Zé Messias foi dono de mais 3 emissoras, só que na região dos Lagos. Tem a historinha do Messias aqui. Também, tem a história aí. E foi tremendo ali, foi maravilhoso, a gente cresceu ali e recebemos, começamos, né, ali em Petrópolis, descemos Largo Avenida do Bicão, Meriti, ali na Avenida Meriti. Pertinho da minha casa. Isso. Eu trabalhei ali na Avenida Meriti. Foi muito tremendo, ali com o Marcelo, filho do Francisco Silva. Marcelo Silva. Né? E crescemos, foi tremendo. A única história triste é que na semana do meu casamento eu fui demitido. Mas são ossos do ofício. Mas a culpa não foi nem do Francisco. Eu consegui brigar com o Francisco pela tensão que eu estava vivendo no pré-casamento ali e tal. E aí eu tive uma discussão com ele no estúdio. E depois ele me contatou de novo. Tá tudo certo, tudo tranquilo. E logo depois, né, me chamaram para vir aqui para a Rua dos Artistas, para iniciar a El Shaddai. A El Shaddai. Então Deus fez um propósito assim na minha vida que eu pude bater estaca assim, começar essas rádios. Fincando deixa eu dar um alerta aqui para quem está nos assistindo. Você está acompanhando esse podcast, A Onda Evangélica, e a gente tem que falar um pouquinho dos veículos de comunicação de propriedade exclusiva de evangélicos. Antigamente tinha muitos programas evangélicos em emissoras seculares. Rádio Tupi, de empresários não evangélicos. Rádio Tupi, Rádio Mauá, Rádio Tamoio, Rádio Metropolitana, Rádio Continental. Todas essas emissoras, elas começaram a ter problemas financeiros e os evangélicos estavam crescendo. O que aconteceu? Estava dando certo na Rádio Copacabana, dos espíritas, as outras emissoras
foram vender espaço para os evangélicos para sobreviver. Algumas foram até arrendadas. A M. Dia foi arrendada. Muita gente não sabe. E seu espaço foi totalmente vendido para evangélicos. Ela foi arrendada por Múcio Ataíde, que não era evangélico. Né? Era um empresário aí do meio da construção, muito famoso, muito falado, né? Muita coisa. Foi meu patrão. Bom, o fato é o seguinte, que ele arrendou a M. Dia e me chamou. Como ele era sócio do Fanini na TV Rio, na Rádio Fusão Ebenezer, ele me chamou e disse, aí pastor, o senhor quer vender o espaço todo lá para evangélicos? Sem problemas. Caí em campo e vendi o espaço todo. Vendi até de madrugada. Quer dizer, eu fui um publicitário, graças a Deus, no meu tempo de venda de produtos, né, de rádio, de televisão, que consegui vender o espaço de uma emissora antes dela entrar no ar. 1 ano e meio antes dela entrar no ar, eu vendi o espaço que me foi dedicado. Como isso? Vocês trabalham em razão. O rádio depende de dinheiro para sobreviver. Rádio e televisão. É muita despesa. Mas eu vendi o espaço antes. Quer dizer, os donos começaram a receber antes de botar no ar o produto. Eu consegui fazer essa proeza e tem testemunha. Vou trazer pessoas aqui, certo? Para quem eu vendi o espaço, para contar essa história para vocês. A história da onda evangélica. Né? Num momento em que as emissoras seculares, que não eram evangélicas, né? Que tocava sambão e etc., música popular brasileira, que não tinha anunciantes e nem programadores. E eles precisavam sobreviver, senão eles iam perder a concessão. Então, resultado, usaram os evangélicos. Então, os evangélicos contribuíram. Agora, essas emissoras que estamos falando agora aqui, né, Márcio e Zé Augusto, são emissoras totalmente evangélicas. A Boas Novas foi a primeira, a AM. Depois veio a Melodia FM. Há uma discussão muito grande no Brasil. As duas vieram juntas. De que não foi juntas, não. A concessão não foi no mesmo ano? Não, mas não vieram juntas, não. Olha só. Não. Do governo. Mas o governo no governo da Revolução, inclusive. Não, estou falando, no governo Figueiredo ele deu concessão para a Melodia e para o Shaddai. Mas demorou a entrar no ar, igual a TV Rio. Levou a TV Rio entrou 5 anos para entrar no ar. Estou falando, a concessão foi no mesmo ano. Concessão não sei. Só sei que é... A concessão. Isso. Mas entrar no ar. Demorou. 3 anos depois. A primeira a entrar no ar foi Melodia. Foi Melodia. Mas há uma discussão no Brasil que diz que não. Que a primeira emissora evangélica está lá em Recife. Não é verdade. Nem no Paraná, que tinha emissora evangélica, a AM, do Matheus Jensen, que foi político famoso no Paraná, ele tinha uma rede de emissora. Ele começou com um programinha de auditório. Eu conto isso aqui no livro. A história diz que a primeira FM evangélica brasileira chama-se Rádio Melodia. Melodia. Exatamente. Mas eu coloco aqui, desmistifico então esses dados, porque tem que ser uma coisa muito bem, né, elaborada, ter vivido também o período. Eu vivi o período. Eu sei. Eu andava muito, eu viajava muito. Eu, quando trabalhei no IVC, eu viajei esse Brasil todo. Então eu sabia onde tinha emissora, e depois com o Fanini nas cruzadas dele, em várias partes do Brasil, onde a gente ia, as emissoras procuravam logo o Fanini para entrevistar. Como eu era o assessor de imprensa dele, eu fazia todo o projeto, né, de atender a mídia, né? Fazia os release, tudo isso, né? A press-conferência, eu queria falar em português, estava com inglês na cabeça. A conferência de imprensa, tudo isso. E não tinha emissora evangélica. Só vinha emissoras seculares, que não eram evangélicas. Se tivesse evangélico, claro que estaria lá. E daríamos também preferência. Então o fato é esse, que eu conheço a história, fiz a pesquisa, andei nesse período. E foi exatamente o período que as emissoras começaram a aparecer. É verdade. Então, Melodia FM, o Arildes Cardoso fala sobre isso aqui. Fala isso aqui, né? Que Arildes trabalhava numa emissora do Grupo Globo, né? A Rádio Globo. Arildes Cardoso e também o pastor Kleber Moura trabalhou muitos anos na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Né?
tem até uma rádio em São Paulo que reivindica essa posição de primeira evangélica no Brasil. Mas só que não é verdade, porque ela só tinha metade da programação evangélica. A metade da programação. A outra era secular. Então ela não pode reivindicar. Não era totalmente evangélica. Era totalmente evangélica. Porque depois da melodia veio a El Shaddai, que está aí até hoje. E não surgiu mais. Não surgiu mais. Emissoras, que eu falo, emissoras de grande alcance. 105. Então, hoje tem um monte. Sim, mas foi comprada. Foi comprada. Eu estava lá. Quando a Universal atingiu um certo nível no Brasil, década de 80, por aí, final de 80, eles começaram a comprar um monte de veículos. Em 95 eles estiveram dentro da melodia para levar a melodia. E eu trabalhei lá. Trabalhei lá na Copacabana. Quando a Universal comprou. Eles fizeram auditoria lá, desistiram de pegar a melodia. Aí eu estava na 105 feliz da vida. Todos os anunciantes do mundo possíveis na 105. 105 tinha passado a 98, que era o grande calo de todo mundo, era a 98. E tinha lá de Niterói também, e a 105 maldita, não fazia parte mais do grupo JB, era de um fazendeiro. Olha, gente, eu assistia tudo quanto era rádio. Aliás, os meus filhos, quando estavam na idade adolescente, eles adoravam a Maldita. Não sei se vocês sabem disso. A maioria dos jovens evangélicos ouviam a tal da Maldita, que é a Rádio Fluminense. Rádio Fluminense. Adoravam. Porque tinha uma programação agitada, tinha umas locutoras lá e os locutores bons demais. Foi na época que eu estava trabalhando na Juerp e lançamos o LP dos Sonoros, quando os Sonoros... Evangélicos. Depois nós vamos conversar sobre isso aqui. Só tá um capítulo especial, vou trazer o Menino dos Sonoros aqui, os Meninos dos Sonoros, porque eles voltaram a tocar. Então, o que eu fiz? A minha estratégia de marketing. Eu chamei 2 meninas para gravar as chamadas do lançamento dos Sonoros. Foi a Mônica Venerabile. E esqueci o nome dela agora. Ela trabalhou, ela foi para os Estados Unidos, casou com. Não era Márcia, não era as filhas do Arildes, não. Casou com um cameraman da TV Rio, inclusive, foi para os Estados Unidos. Então, eu gravei com elas as chamadas. Quando eles ouviram a voz dela chamando para o evento Sonoros, eles falaram, caramba, ela que está chamando e tal. Superlotou, entupiu o Cineshow Madureira. Por quê? Porque eles eram familiarizados com a voz das locutoras da Maldita. E elas, você falou aí do Cineshow Madureira, também tem uma estaca ali no Cineshow Madureira. Sim. Porque o primeiro show gospel no Rio de Janeiro, né, foi no Cineshow com a Banda Fé. Exatamente. Banda Fé. Daquela turma toda. Foi o primeiro show que a gente estava lá. Eu fazia parte da Banda Fé. Porque o Cineshow Madureira, ele estava bem localizado. Muito bem localizado. Fechou aquela rua ali. A Carvalho de Souza ficou entupida. Tive que ligar para o batalhão da Polícia Militar para mandar reforço. Foi um negócio. Foi uma coisa tremenda. Mas eu fiz essa estratégia de marketing com as vozes delas. Para quê? Para chamar público. Porque eu sabia que os meus filhos assistiam a FM lá e quando eu via as vozes dela na outra rádio, eu falei, caramba, elas estão chamando? Vou lá, estou nessa. Então todos os outros também estavam nessa. Olha, gente, o papo está muito legal nessa nossa palavra de hoje, mas nós vamos ter mais, nós vamos conversar mais. Eu quero chamar a sua atenção de que esse podcast, A Onda Evangélica, é para que você entenda quem são os evangélicos no Brasil, como surgiram, como chegaram aqui. Essa multidão de igrejas que temos por aí, né? Essas organizações que temos por aí, você precisa conhecer, você precisa saber, né, que isso não chegou por acaso. Né? Teve muito sangue, suor e lágrima. Teve muita gente séria. Estou dizendo que hoje não tem. Tem. Temos também. Mas tem muita gente aí que está enrolando muita gente. Então você precisa prestar atenção nisso. Nós vamos trazer, nesse podcast, informações
valiosíssimas para que você entenda a verdadeira história dos evangélicos no Brasil. Não esquece aí de tocar o sininho aí, compartilhar, se inscrever nesse canal, tá? Dizer se está gostando. E se você quer o livro, olha, eu quero avisar o seguinte, esse livro está na livraria da Travessa, aqui no Rio de Janeiro, na Amazon. Esse livro não foi para as livrarias evangélicas, porque eu quero que aqueles que não conhecem os evangélicos conheçam, certo? Então você pode entrar na internet, colocar lá Evangélicos no Brasil da Era do Rádio e TV, e você vai achar onde é que tem o livro. E aí você compra de dentro da sua casa. Mas se você quiser pedir para mim diretamente, você pode também me pedir que eu mando para você. Darei as informações brevemente para que você possa, então, ter na sua casa Evangélicos no Brasil da Era do Rádio e TV. Nós voltamos, tá bom? Vai.